Solicito da vereadora professora Maria Rufino a leitura de um texto bíblico. E peço para que todos se coloquem de pé. Salmo 138. Eu vos dou graças, Senhor, de todo o meu coração. Eu vos canto na presença dos deuses. Prostro-me perante o vosso santo templo e louvo o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade. Exaltais acima de tudo o vosso nome e agradeceis a vossa palavra. No dia em que vos invocar, vós me atendeis. Acrescentais as forças da minha alma. Louvam-vos, Senhor, todos os reis da terra. Ao ouvirem as palavras de vossa boca, eles celebram os caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, vê os humildes e conhece os soberbos desde longe. Mesmo que me encontre no meio da angústia, vós conservais a minha vida. Estendeis a vossa mão contra a ira dos meus inimigos e a vossa direita me salva. O Senhor completará o que começou a meu favor. Senhor, o vosso amor é eterno. Não abandoneis as obras de vossas mãos. Palavras do Senhor. Solicito do primeiro secretário, vereador venerando, a leitura da ata anterior. Ata da sexta sessão ordinária, realizada no dia 4 de março de 2020, às 18 horas. Pelo livro de ponto, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Venerando da Silva, Carlos Henrique, Edson Antônio Batista, Elisnei Silva Andrade, Hernani Lima da Silva, Cátia Aparecida Zarias, Maria Aparecida Rufino, Marcos Vinícius Queiroz de Almeida, Welton Modesto, Wilson de Souza. A ausência da vereadora Maria Aparecida Ribeiro ocorreu por motivo de atestado médico. Compuseram a mesa diretora o presidente Wilson Martins, o primeiro secretário Antônio Venerando e o segundo secretário Welton Modesto. Foi convidado o vereador Elisnei Silva para fazer a leitura de um texto bíblico, e ele fez no livro de Salmos, capítulo 42, narrando os ensinamentos eternizados no livro sagrado. Foi solicitado ao primeiro secretário Antônio Venerando a leitura da ata anterior, que foi aprovado por unanimidade. A presidência recebeu e encaminha para as comissões permanentes os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo número 3, de 3 de março de 2020. A seguir, passou-se para a votação dos seguintes requerimentos. Requerimento de número 107, que requer substituição urgente das lâmpadas queimadas da iluminação pública da Avenida Guatambu, de autoria do vereador Wilson de Souza. Indicação número 73, que indica a manutenção, patrulhamento e encascalhamento na região do Coité, de autoria do vereador Carlos Henrique. Indicação número 74, que indica o patrulhamento e encascalhamento na região do Rio Novo, próximo à antiga Fazenda do Galeno, de autoria do vereador Carlos Henrique, sendo que todos esses requerimentos e indicação foram aprovados por unanimidade. No tema livre, fez uso da palavra o vereador Marcos Almeida. Nada mais, o presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. Eu, Antônio Venerando da Silva, primeiro secretário, fiz lavrar essa ata. A ata está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. A presidência recebeu e encaminha para as comissões permanentes. Projeto de lei número 6, de 4 de março de 2020, de autoria do Executivo. É o PPA e a LOA. É o PPA. A presidência recebeu das comissões e passa para discussão e votação. Os seguintes projetos de lei. Em votação em primeiro turno, projeto de lei... Projeto de lei número 5. Projeto de lei número 5 está em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Almeida.
Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do senhor presidente, cumprimentar os novos vereadores e povo que ora representa a Rubiataba. Esse projeto de lei número 5, ele regulamenta e disciplina a devolução espontânea do 12º do Poder Legislativo. O que ocorre? A Câmara ela recebe um 12º. E esse 12º, ele tem que ser devolvido, havendo sobra, ao Poder Executivo. Pode ser durante o mandato ou no final dele. Essa devolução, ela é acrescida ao orçamento do Poder Executivo e esses gastos, ele não tem uma destinação específica. Lógico que, como todo gasto público, ele merece a prestação de contas. Porém, e ressaltando, não estou falando desta gestão, pode ocorrer de algum presidente, ou até mesmo por interesse do próprio Executivo, que também não estou julgando o Executivo, de fomentar um patrocínio político visando uma campanha antecipada com o dinheiro do 12º. O que eu gostaria? De destinar esse dinheiro do 12º, parte à saúde e parte à educação, segurança e infraestrutura. Dividir. Só que, no estudo minucioso, eu não tenho competência legislativa para fazer o tal projeto. Por quê? Estaria entrando na competência do Executivo. Que o 12º, devolvido ao Executivo, ele tem a prerrogativa de gastar onde ele achar que convém mais. Mas, pensando nisso e sabendo da minha limitação em legislar naquela matéria, o que eu propus? Um projeto onde, no prazo de 30 dias, o prefeito já tem que apresentar essa casa, onde ele estará destinando, qual o interesse dele destinar a tal verba. Por quê? Esse poder ele vem para dar transparência, o que é defendido pela Constituição, que é também princípio da administração pública, que é a publicidade, e nos dá a força para exercer o nosso dever, que é fiscalizar. Eu sei que já houve comentários que o projeto é inconstitucional, e eu provo legalmente que o projeto não é inconstitucional. Então, assim, às vezes há divergência de interesses, mas só que esse projeto só veio para resguardar essa casa, de fiscalizar e saber para onde o prefeito está destinando. Lembrando, nós não estamos aqui para dizer ao prefeito onde ele vai destinar o dinheiro devolvido do 12º. Lembrando, isso sim seria inconstitucional, mas o projeto é tão somente para que o Executivo preste conta do 12º devolvido por essa casa aos cofres públicos municipais. Eu espero que os novos vereadores deem mercê ao referido projeto, porque realmente o projeto vem para garantir o princípio da transparência, para garantir também o princípio da publicidade, que estará publicando, prestando conta do referido orçamento, e para garantir, respaldar a nossa obrigação enquanto vereadores de fiscalizar. Por isso que eu acredito que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade. Porque a partir do momento que esse projeto não sofre uma votação, o vereador então está indo contra a sua própria obrigação de querer fiscalizar. Se um vereador votar contra esse projeto, ele está indo contra a vontade dele próprio de fiscalizar. Mas eu respeito a opinião de cada vereador, eu só estou querendo mostrar, como se diz, os pingos nos is. Outro detalhe. Mesmo que algumas instituições estejam sendo agraciadas pelo Poder Executivo com alguma ajuda, até através do próprio 12º, elas não sofrerão prejuízo, porque o prefeito tem liberdade de destinar o dinheiro legalmente onde ele tem interesse. Portanto, meus pares, eu conto com o voto favorável. Este projeto foi feito mediante estudo, como todos os projetos que eu apresento nessa casa. É um projeto que vem para resguardar, para fortalecer este poder legislativo, e eu tenho certeza que haverá também uma execução por parte do prefeito, ao trazer a transparência da destinação da verba pública. E no mais, eu devolvo a palavra e agradeço a atenção dos nobres. Projeto de lei ordinária está em votação em primeiro turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 1. Projeto de lei complementar número 1 está em discussão.
Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 5. Explicar aqui. Um é complementar e outro é ordinário. Projeto de lei complementar número 5. Está em discussão em primeiro turno. Está em votação em primeiro turno. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 6. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 2. Está em discussão em primeiro turno. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 3. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Tem uns requerimentos ainda, é porque não vi aqui embaixo. Requerimento número 4. Requerendo que seja solicitado junto à Secretaria de Saúde uma atenção especial aos procedimentos de emergência. Cateterismo, cirurgia e exames protocolados, de autoria da vereadora Maria Rufino. Requerimento número 116, solicitando do Poder Executivo informação quantitativo de assessores jurídicos, procuradores do município de Rubiataba e cópias de seus respectivos contratos, de autoria do vereador Marcos Almeida. Os requerimentos estão em discussão em blocos. Pela ordem, presidente. Com a palavra a vereadora professora Maria Rufino. Dispensando as formalidades, eu acredito que foi até providência divina a presença do prefeito aqui hoje. Porque eu quase não tenho apresentado requerimento, mas em razão de algumas visitas que eu tenho feito, prefeito, recentemente, a algumas pessoas, e algumas pessoas que me procuram também para fazer uma certa reclamação ou solicitação de situações de exames emergenciais, né, cirurgias e procedimentos cirúrgicos, no caso, por exemplo, também de cateterismo, essas coisas que as pessoas estão passando muito mal. Tem um caso que, inclusive, eu recebi a mensagem, está aqui no meu WhatsApp, de cateterismo, que está há 3 meses aguardando, e de um caso de nódulo, com suspeita de maligno também, com mais de 3 meses, né, que está aqui aguardando para fazer os procedimentos. E a questão é o seguinte: a gente sabe que tem um processo, tem uma morosidade nesse processo. Porém, o que é que está sendo feito para que esses casos de emergência sejam analisados com maior rapidez? Nós sabemos que desde a forma como esse procedimento é lançado no sistema, ele interfere no andamento dele para ser aprovado mais rápido ou não. Desde uma forma como ele é lançado, desde a forma como ele foi pedido, todas essas questões influenciam, né? Não estou aqui querendo entrar no mérito dos detalhes, mas todos nós sabemos que esses detalhes, eles fazem a diferença na hora de ser selecionado. O SUS tem esse olhar. O que é mais urgente, o que é emergente, né? O que pode esperar. E algumas questões que me foi repassada, e eu tenho todas elas, se por acaso o senhor quiser ver e ouvir, claro que a gente não coloca para não expor, mas são casos realmente que a pessoa está necessitando com urgência.
E 90 dias, por exemplo, para quem está precisando de um cateterismo, ou para quem está aí com uma suspeita de nódulo maligno, faz a diferença. E, às vezes, está acima disso. Então, esse requerimento, ele é no sentido de pedir uma atenção especial. O que pode ser feito? Né? Que vocês possam estar vendo isso com carinho. Com essas pessoas carentes, que não têm condições de pagar, que depende do sistema, que depende do SUS, e que precisam que as coisas andam. Eu sei que muitas vezes a secretaria pode estar fazendo essa solicitação com um pouco mais de urgência. Teve um caso que me procurou, que foi o seguinte: a pessoa fez uma solicitação de alguns exames e esperou um tempo, os exames não foram liberados, e ela foi até a secretaria e pediram para que fosse feito um segundo pedido. Ela solicitou um segundo pedido e voltou e protocolou esse segundo pedido novamente. Quando ela protocolou o segundo pedido, começou a chamar ela do primeiro. E isso daí teve um transtorno na vida dela, porque a duplicidade de situações dela lançada no sistema, ela conseguiu fazer alguns exames e os outros não. Então, e esses outros exames que ela não conseguiu fazer eram os que a situação estava mais grave, ela precisava mais deles. E nós sabemos que isso é muito sério. Eu não estou aqui querendo criticar, crucificar ninguém, mas fazer realmente um pedido, um requerimento, requerer que essas situações sejam analisadas com carinho e veja o que é que realmente está acontecendo, para que essas situações demora tanto. Tem pessoas que ontem mesmo eu recebi uma chamada que a filha estava chorando e falando: minha mãe está muito ruim. Né? Eu tenho a gravação da fala, minha mãe está muito ruim, a situação dela é grave, é uma pessoa que eu sempre visito, são pessoas que a gente conhece há muitos anos, e realmente a situação da mãe dela é grave. E a minha mãe precisa de fazer esse cateterismo e não sai. Está muito difícil. Então, eu peço ao senhor que veja com carinho essas situações. Esse requerimento tem esse intuito, né, de ver o que está acontecendo e o que pode ser feito. Nós sabemos que alguma coisa a gente pode fazer de vez em quando para estar melhorando a situação. Então, foi muito bom, foi muito oportuno a sua presença aqui, doutor. E eu entrego nas suas mãos essas situações. Depois, se o senhor quiser ver quais são os pacientes, eu até te passo os nomes. Muito obrigada e devolvo a palavra. Vou falar, vereador Marcos Almeida. Dispensando as formalidades, eu gostaria de parabenizar a nobre colega, a vereadora Maria Rufino, pela apresentação do brilhante requerimento. E o que ela traz aqui para o senhor é uma realidade que eu acho que todos os vereadores aqui passam no dia a dia. Eu também estou com um caso, até pelo que você me falou, Maria, pode ser o mesmo caso, de uma mulher que precisa fazer o cateterismo, já está há mais de 2 meses aguardando um retorno, e ela não tem tido esse retorno. Eu acho, doutor, que seria bom também haver um feedback da própria secretaria, pelo menos levar ao conhecimento do paciente como está a situação, explicar para o paciente que às vezes as questões demandadas não dependem somente do poder público, ou qual outros caminhos podem ser tomados para abreviar, porque realmente a demora pode trazer a fatalidade. E nós sabemos que as pessoas que dependem, principalmente desse exame de cateterismo, são pessoas que estão num momento crítico de saúde e que precisam ser atendidas de uma forma mais espontânea, mais imediata. E nós sabemos da deficiência do serviço público de saúde. É onde eu até fiz um requerimento, sugerindo ao senhor, recomendando, que o senhor faça, quando houver devoluções do ODESP, tire uma parte desse do ODESP e dedique ele à saúde. Vai resolver o problema total da saúde? Não. Mas vai talvez minimizar algumas situações mais emergenciais.
Eu acredito que se destinasse 25% do que é devolvido, ou que seja 15% do que é devolvido, ou talvez na sua totalidade, se não tiver algo assim mais valoroso, porque a Constituição defende o nosso maior bem, que é a vida. Então eu acho que a prioridade tem que ser zelar pela vida dos nossos munícipes, enquanto na obrigação de prestar o serviço público de saúde. Então fica o meu pedido ao senhor pessoalmente, que eu já o fiz também através de requerimento, e parabenizo a nova vereadora e já antecipo aqui também os meus votos, meu voto ao requerimento dela. E o meu requerimento é solicitando aqui o quantitativo, que existe vários rumores, que a prefeitura conta com um grande número de assessores jurídicos. Então, no momento de crise, no momento onde se priva pela economia, não se pode acatar, sem talvez necessidade, um número valoroso de assessores jurídicos. Não estou julgando pela competência e também não estou dizendo que tem. O meu pedido é justamente por isso, para a gente avaliar se tem e se há necessidade de ter esse pessoal da assessoria jurídica, os procuradores do município, na quantidade que hoje o município mantém. Esse é o meu requerimento e também peço o voto favorável aí dos nobres pares. No mais, devolvo a palavra. Os requerimentos estão em votação em bloco. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária e de imediato convoco a sessão extraordinária, para que possamos votar a lei ordinária e os projetos de lei complementar e legislativos, decreto legislativo. Votação em segundo turno. Projeto de lei ordinária, número 5, está em votação em segundo turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Projeto de lei complementar número 1. Votação em segundo turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Projeto de lei complementar número 5. Está em votação em segundo turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Projeto de lei complementar número 6. Está em votação em segundo turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 2. Está em votação em segundo turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 3. Está em votação em segundo turno. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Queria aqui agora fazer uma consulta aos nobres vereadores para ver, na verdade, consultar 2 vereadores. Uma vereadora, que é a professora Maria Rufino, e o vereador Marcos Almeida, que estão inscritos na palavra franca. Vocês gostariam de falar antes ou depois do nosso prefeito? Depois? Eu queria aqui aproveitar a oportunidade de perguntar ao Márcio, o senhor quer usar a palavra aí até 3 minutos? Então, obrigado. Vou dar uma boa noite, pessoal. Está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, pessoal, boa noite, né? E gostaria de agradecer o Wilson aí por essa oportunidade aí da gente estar a par aí, conhecendo como é que funcionam as sessões do lado de cá, né? Pelo menos por um dia, né? E muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado mesmo. Queria agora passar a palavra ao prefeito e dizer ao prefeito que ele tem um tempo que ele achar necessário. Com a palavra, o nosso prefeito, doutor Zé Luiz. Presidente, direito igual a todos. 10 minutos para a Vou gastar isso não, Marcos. Vou marcar aí. Caro presidente Wilson, caros vereadores. Tá do Márcio que é até 10 minutos, né? É o Márcio? Não, prefeito não, prefeito. Caros participantes aqui dessa sessão. Oi. 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 Opa, tá ligado? Então tá bom. Tá bom. Eu vim aqui hoje para a gente quietar um pouco essa conversa desses professores, que parece que isso já está trazendo um desgaste muito grande para todo mundo. Sei que a vontade de todo mundo é brigar por isso aí, que a gente dê esses aumentos aos professores,
Mas eu quero dizer para todos os vereadores que isso está lá na justiça. Já está lá. Isso não sou eu que vou dar, não adianta ficar discutindo mais, não vamos mais discutir isso, não adianta. Não tem mais o que falar, não sei se eles têm direito ou se não tem. O dia que o juiz mandar pagar, nós vamos pagar. Se o juiz falar tem que ter esse aumento, vamos dar um jeito de pagar. Mas até lá, a gente não tem que discutir isso mais. Não tem mais que discussão. Saiu isso, eu fiz uma consulta com assessoria jurídica, que é minha obrigação como prefeito. A assessoria jurídica acha que, como todos os professores já recebem acima do teto, não é necessário aquele aumento. Sentei com os professores, falei para eles, vocês entrem na justiça, que é um direito de vocês. Se o juiz mandar pagar, nós vamos dar um jeito de pagar. Então, porque as coisas que chegam lá no meu gabinete é que os vereadores não vão votar nada enquanto não resolver as coisas. Eu não estou votando nada para mim, não. Se os vereadores estão pensando que estão votando alguma coisa para Zé Luiz, está muito enganado. Está muito enganado. Infelizmente chegou esse assunto lá que não ia passar nem em comissão, nenhum projeto que eu mandasse aqui mais, enquanto eu não resolvesse esse negócio dos professores. Então, olha, isso não é mais comigo. Isso não é mais comigo, isso é lá com a justiça. Inclusive teve uma convocação, e convocação sem assinatura suas, você pode fazer convite, mas para convocar, o presidente precisa assinar, faz favor. Eu acho que eu não preciso falar isso para você, né? Pois é, então. Tá? Nós não vamos vir aqui dia 18, tá? Nós não vamos vir, nem eu, nem a Odália. Não é falta de respeito com nenhum de vocês, eu espero que vocês entendam isso, é porque nós não temos nada para falar. Porque nós vamos encher aqui de professor e eu vou falar exatamente isso. Já conversei com os professores, está lá na justiça, o juiz que vai defender. Se o juiz falar, o advogado, você está errado, tem que pagar, se vira e paga. Tá? Eu acho que a gente não tem necessidade de a gente ficar conversando isso mais, só desgasta. Os professores já estavam quietos, começam a levantar de novo, e cria um clima ruim até nas escolas. Eu acho que a gente está mais prejudicando do que ajudando com isso aí. Nós mandamos um projeto para cá, e eu acho que até nós pedimos para retirar hoje, que é o projeto para aumentar a alíquota de todos os funcionários para 14%, que é 11%. Mas isso é lei, isso é lei. O que está acontecendo hoje? Não estou preocupado, não. Estou preocupado com o ano que vem. O que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos pagando lá para o FUNPRU 27%, se não me engano. Isso dá 700 e tantos reais. Pelo cálculo atuarial de hoje, o prefeito o ano que vem vai ter que pagar 30%, vai dar R$1 milhão. A prefeitura não tem esse dinheiro, está fazendo besteira. Não tem como pagar isso aí. O que aconteceu o ano passado? Com as dificuldades que a prefeitura teve, já acumulou aquele monte de dinheiro. Se não fosse aquele dinheiro do pré-sal, não teria pago. Para fazer o novo cálculo atuarial, para os próximos prefeitos conseguirem sobreviver, seja lá quem for, seja de situação, seja de oposição, nós precisamos aumentar essa alíquota, que é de lei, que está lá nessa lei que saiu do INSS nacional aí, né? Inclusive a pessoa que está fazendo o cálculo atuarial, que faz a vida inteira aqui em Rubiataba, desde lá de 2004, esse pessoal que faz, você fala, só Rubiataba que ainda está em 11%, isso aí não existe mais. O Brasil inteiro é 14%, e Rubiataba ainda está em 11%. Quer dizer, nós estamos aumentando 3 para eles, para ver se diminui 1 ou 2 para a prefeitura, né? Para poder melhorar esse cálculo aí. Isso tem a noventena, né? Depois que, se for aprovado na Câmara, tem a noventena, vai mais 90 dias. Eu, na verdade, desde junho, julho do ano passado, que já era para ter mandado esse projeto para cá, que eu queria mandar. Porque a situação que o FUNPRU está indo é impossível de ser pago. Para pagar lá, a gente tem que tirar dinheiro de tudo quanto é coisa para pagar lá. Não sobra dinheiro para tapar buraco, não sobra dinheiro para remédio, não sobra dinheiro para nada.
Estamos cortando agora até os pão dos funcionários de educação, nós estamos cortando tudo. Não tem mais de onde tirar dinheiro. Não estou preocupado comigo. Eu vou fechar no fim do ano. Eu vou pagar tudo daqui para o fim do ano. Com os 14% ou com 11%, eu vou pagar, de um jeito ou de outro, igual eu paguei esse ano, eu vou pagar. Mas eu estou pensando no que vai acontecer para frente com esse cálculo atuarial que vai ser feito agora. Fazendo esse cálculo atuarial, que é o cálculo que vai medir os próximos anos, a alíquota que vai pagar os próximos anos. Com 14% é uma coisa, e com 11% é outra coisa completamente inviável. Então estou passando isso para que vocês fiquem tranquilos aí, se vocês não quiserem votar isso aí, se vocês acharem que vão prejudicar funcionário, todos os funcionários que eu conversei, falei, olha, isso é aposentadoria de vocês, isso é a segurança de vocês, não estão ajudando os alunos, não, isso é a segurança de vocês, funcionários. Saúde, professora, realmente é uma coisa difícil demais. Praticamente eu saí da UPA por causa disso, porque lá todo dia eu via gente morrendo por causa de SUS. Pega telefone, é urgente, é um infarto. Tem plano de saúde? É a pergunta que faz de lá. Eles não perguntam nome, não perguntam endereço, não perguntam se não perguntam nada. A primeira pergunta que vem de lá é: tem plano de saúde? Se tem, pode mandar, se não tem, é SUS. Isso não é a gente que resolve. Nós temos lá na secretaria uma das pessoas mais competentes que eu conheço e neutra politicamente, que é a Patrícia. Se alguém reclamar da Patrícia, eu vou te falar, eu nunca vi ninguém reclamar. Eu nunca vi. E tem realmente os casos que não saem, mas não se fala do tanto de coisa que sai. Todo dia, praticamente, vai gente para Goiânia fazer exames e fazer cirurgias e fazer consultas especializadas. Praticamente todo dia vai os carros, vai a van levando gente, que são exames que se conseguiu pelo SUS. Tudo não vai se conseguir nunca. A gente acompanha na televisão aquelas filas nos hospitais, de gente morrendo nos corredores, coisa que lá está no Brasil inteiro, esperando o SUS. Infarte, os casos de cateterismo, é uma coisa impossível. Quando a gente fala que está infartado, que precisa do cateterismo, a gente manda o eletro, manda o teste da troponina. Se tiver assim bem claro, eles aceitam fazer. A maioria das vezes consegue fazer o cateterismo. Mas se passou 24 horas, a pessoa não morreu, porque muitos morrem. Se a pessoa não morreu, não é mais urgente. E se não é mais urgente, vai para a fila. Vai para a fila, e nessa fila eles chamam esses urgentes, que já estão os casos que têm risco de morte mais rápido. Infelizmente é assim, o SUS não tem dinheiro para bancar todos os exames que se faz. É lógico que se cobra, só falou muito bem, é lógico que se cobra. Quando a gente fica cobrando, que os dados que se inserem, isso aí é o médico que manda, o médico que insere. Quando a gente vai cobrando mais vezes, a pessoa vai, por exemplo, tem 10 cateteristas para fazer lá, o Ney vai todo dia lá, o meu saiu, ela vai lá no sistema e põe de novo, então, o Ney está aí, vão sair. Então tem que cobrar realmente, tem que cobrar, que a gente tem que ficar cobrando, porque a parte nossa, o que se pode fazer, que é via sistema, tem certeza que a Patrícia está fazendo. Isso aí, e não tem esse negócio assim de fazer para um, não fazer para outro, fazer para o outro, isso não existe. A agonia que a gente fica como médico, professor, é muito. Você vê assim pessoas sadias, pega um Márcio aqui, de repente começa a dar uma dor no peito, vai lá para o hospital, vai morrer, tem plano de saúde. É desse jeito. E não é em Rubiataba, isso é no Brasil inteiro, infelizmente é assim. A coisa ficou tão grave que o Hospital Pio X não quer fazer nem parto mais. Nem parto, não quer fazer mais. Tem uma senhora ali agora lá do Leandro, daquele pessoal
como chama, dos papudos lá, está lá com o cara com uma operação de urgência, está internado no PIUDEF, vou dar 16 mil, vai morrer aí que eu não tenho o que fazer. Desse jeito. A mulher ofereceu 8 mil para ficar devendo o resto, falou, vou dar 16 mil, eu deixo ele aí. Como que você briga com uma coisa dessa, com um fato desse? Você tem que ir na justiça aqui e fazer. Mas a gente lá na saúde não consegue fazer nada, infelizmente, com isso aí. O que a gente vai fazer? Só se pegasse os 16 mil, tirasse do caixa, nem pode fazer isso, mas só se fizesse isso pagado. Isso são milhares e milhares de casos. Isso é todo dia acontece. Isso é todo dia acontece. Tem muito para melhorar? Tem. Tem muita coisa para melhorar. Precisa melhorar. Eu perguntei aqui o índice que nós gastamos na saúde no ano passado. Dá licença um pouquinho, deixa eu ver se ele respondeu aqui. 21,82%. Tem que usar 15, nós usamos 21. Educação é 25%, nós gastamos 36%. Nós estamos investindo na saúde e na educação. O dinheiro da prefeitura está indo basicamente aqui, ó. Somando os dois dá 58%. Só na saúde e na educação. Estou terminando mandatos, todos vocês sabem que eu não sou candidato, é o último ano. Não estou aqui para fazer política, não estou aqui para fazer graça, estou aqui para terminar esse mandato do melhor modo possível. Quero fazer o que for possível, continuo indo em Goiânia atrás, continuo indo em Brasília atrás, tenho cobrado dos vereadores que têm acesso aos deputados, tenho cobrado deles para eles cobrar dos deputados para mandar, muitos têm conseguido, vou continuar trabalhando até enquanto for possível, vou continuar trabalhando. Tem uma vírgula para me falar para mim aparecer. Vocês veem que nem em rádio não estou indo, não estou preocupado em fazer mídia, não. Tem aquele lago lá, terminamos aquele lago, ficou lindo, ficou maravilhoso, nem inaugurar, nós inauguramos, está lá. Fiz aquela iluminação da praça lá das Palmeiras, ficou lindo aquilo lá, arrumamos banco, arrumamos tudo aquela praça lá, ninguém nem falou bom dia, né? Estamos tampando os buracos, começamos a tampar as avenidas, mas a chuva não deixa, nós vamos tampar, eu vou tampar todos esses buracos, não estou preocupado com isso aí não, de ficar falando, porque tempo de chuva não adianta. As estradas que estão pedindo para cascalhar, o Eltinho sabe que trabalha com as máquinas, é impossível cascalhar nessa época, porque chove, vira barro, aí atola até os caminhões que estão transportando as coisas. Então o que nós estamos fazendo, que a prefeitura está fazendo? É tirando os casos, assim, os atoleiros, as coisas que não estão passando, onde os transportes escolares, as vans não estão passando, isso aí nós estamos fazendo, mas é pontual, é só nos lugares que está estragado. Agora a gente pegar uma estrada dessa aí, que está desse jeito, eu sei que está ruim lá, fui lá, eu sei que está ruim, no Coité, por exemplo. Se você for cascalhar aquilo lá, ninguém passa depois. Se você passar a patroa, vira um sabão que ninguém anda. Então, nessa época agora, até parar essa chuva, a gente só faz os casos de emergência para poder passar. Né? Um lugar que não está passando, a gente vai lá e arruma. É isso aí que está sendo feito. Continuo à disposição de todos vocês, viu, Marcos? Estou à disposição, não tem... Eu nunca tive partido, nunca bati em ninguém aqui de adversário, nunca tratei de adversário diferente de companheiro, né? Estamos juntos, o que vocês me pedem, eu tenho tentado ajudar dentro do que é possível. Esses casos de lâmpada, gente, as lâmpadas porque tem lâmpada demais para trocar na cidade, que essas lâmpadas queimam demais na chuva. Então as pessoas, os vereadores, às vezes me pedem, me mandam aqui no zap, dizem, Luiz, tem uma lâmpada queimada em tal lugar. Me manda que eu pego panelinha e mando ele pôr lá, porque ele não vai pôr em toda a cidade, ele está pondo, mas não põe em toda a cidade. Então eu priorizo as que vocês pedem, porque eu sei que são as pessoas que pedem para vocês. E vocês estão, viu, Maria, de som, pode mandar no meu zap que eu vou, pode mandar que eu vou passando por panelinha fazer, tá? Porque não tem jeito de trocar todas as lâmpadas mesmo. Então vai trocando, conforme ele vai trocando e prioriza as que a gente recebe aqui e vai mandando. Falta pouco, falta 8 meses, quase acabando. A gente não sabe o que vai vir aí, a gente não sabe, né? Eu espero que Deus realmente abençoe Rubiataba e que possa trazer um prefeito que tenha
assim, não só competência, mas que tenha vontade realmente, porque a situação do país inteiro, de todas as prefeituras, é muito difícil. Todos os prefeitos estão sofrendo, tirando as cidades que têm verbas próprias, as outras cidades todas estão sofrendo. Nós, assim, que vivemos de ICMS e de FPM, o dinheiro é muito pouco, por tanto de coisa que precisa fazer. O governo federal cortou agora mais ou menos 40% da assistência social. Vai fechar CRAS e CREAS para todo lado. Talvez até os nossos tenham que fechar. Não tem de onde tirar para bancar. Cortou, simplesmente falou, cortou 40% das verbas da assistência social. Né? E o governo federal fez isso muitas vezes com as prefeituras. Fez isso muito. Eles lançam o programa, falam lá, vamos criar o programa do CRAS. Bom demais. E eles vão bancando, depois tiram o corpo fora e larga lá para a gente. O caso dos agentes de saúde foi a mesma coisa. Eles criaram os programas dos agentes de saúde, estavam pagando os agentes de saúde, de repente fizeram aquilo lá, passaram isso tudo para o município e praticamente tiraram as verbas. Quer dizer, joga a bomba para o município e a gente que vai assumindo. Vai mudar muita coisa nesse país, já mudou muito, já mudou demais. Nós estamos vivendo essa dificuldade agora, principalmente esse ano passado, que foi muito ruim, foi muito. Eu espero que esse ano não seja daquele tanto, mas foi muito ruim. Nós estamos pagando por essa fase de transição. Uma época que tinha corrupção demais, que tinha sujeira demais, que o dinheiro era muito mal investido, que se investia demais em propaganda, em Rede Globo, e se desviava de mais dinheiro. E nós estamos passando por essa fase de transição que eu acredito, continuo acreditando, que o Brasil tem jeito, que vai melhorar. Desculpa se eu passei dos 10 minutos, mas continuo me pondo às ordens sempre que qualquer vereador quiser falar comigo, que eu estou sempre à disposição. Obrigado. Doutor Zé, já que o senhor falou, em frente ao Bradesco aqui na farmácia, tem que pôr a lâmpada, viu? Pedindo ao vivo. É o braço? Então põe lá para nós. Já mandou comprar o braço, tá vendo, Marcinho? Primeiro está escrito o vereador Marcos Almeida. O senhor tem até 10 minutos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, cumprimentar os novos vereadores, vereadoras e povo que ora representa Rubiataba. Cumprimentar aqui o Ademar, o Elianai, também a sua Elismar e a Jaqueline. Muito obrigado pela presença de vocês. Estava aqui agora há pouco o Jobson, né, conhecido aí como Jobinho, sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Seja também bem-vindo. Prefeito, novamente eu quero aproveitar a oportunidade, e eu gosto quando o senhor está aqui, porque eu fico até um pouco constrangido quando eu tenho que fazer algumas cobranças e o senhor está ausente. Mas eu não poderia também de considerar e de reconhecer que no meu período, enquanto vereador, o senhor tem sido um dos executivos mais presentes nas sessões aqui. E isso para nós é muito importante, porque às vezes nós não temos o acesso diário com o senhor, não temos acesso talvez aberto com os seus secretários, e ter esse feedback aqui, essa troca de debate, essa troca de interesse aqui é muito interessante. Eu fiz algumas anotações, o senhor falou de muitas aí. Mesmo que hoje esteja em período chuvoso, que esteja também com essa dificuldade financeira, eu gostaria muito que o senhor desse atenção a alguns pontos críticos da nossa cidade. Por exemplo, a Rua Canela, a Alameda Baulinha, que eu apresentei o requerimento juntamente com o vereador Carlos, e diversos outros setores da cidade que está quase intransitável, impossibilitando as pessoas de entrarem em suas próprias residências, limitando o direito de ir e vir das pessoas. Outro ponto, esses dias eu entrei em contato com um funcionário, pedi que ele colocasse somente pouca massa lá em frente à casa do cidadão, ali na Avenida Palmares, na proximidade da Avenida Palmares, na Rua Coqueiro, para ele entrar na casa dele. Não foi atendido o meu pedido. Então, assim, às vezes, dependendo da situação, o município vai sofrer uma ação, depois judicial, sem necessidade, que pode trazer muito mais ônus para o município do que tampar um simples buraco. Então, às vezes, falta aí essa noção, esse desprendimento partidário de alguns funcionários, não são todos. O senhor citou muito bem uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, e até eu elogiando ela aqui pode talvez até prejudicá-la
né, se a gente for pensar na questão política, mas uma pessoa que nunca me deixou de me dar atenção, nem que fosse para dizer que talvez não poderia atender o pedido naquele momento, é a Patrícia. Ela tem o meu respeito, não só como cidadão rubetabense, mas enquanto aqui representante do povo. Eu admiro o trabalho dela e ela, sim, é um dos acertos que o senhor tem na administração pública. Apesar de ser uma pessoa concursada, e salvo engano, se eu não estiver muito enganado, o valor que ela recebe enquanto ali naquela função é o mesmo que ela recebe enquanto concursada. Ou seja, é mais trabalho pelo mesmo dinheiro. Então a gente vê que uma pessoa que exerce o dom de estar ajudando o próximo. E ela realmente tem esse dom, e eu tenho certeza que Deus vai retribuí-la, e como tem retribuído, eu tenho certeza que Deus ainda vai ter muitos propósitos na vida dela. E rogo por isso. A questão do Bougainville também, a situação está de calamidade. Eu sei que a situação do município não é fácil, mas nós não podemos também deixar o povo pagar o preço por essa questão. Outro problema, hoje está em tempo chuvoso, mas deveria a administração pública fazer um serviço preventivo. Eu não sei quem é que fica responsável pelas estações, mas quando contratar as empresas, incluir o trabalho preventivo. O trabalho preventivo, ele torna depois o gasto futuro mais econômico, porque a gente vai estar podendo trabalhar no período certo e com o material certo e evitar um gasto maior depois. Porque enquanto não faz o preventivo, amanhã vem as chuvas e destrói ainda mais aquela rua, por exemplo, que está emburacada. Outra questão, iluminação pública. O serviço público tem que ser eficiente. Quando se paga a taxa, é igual à eficiência, deveria se prestar com a mesma eficiência. Mas moralmente eu acho que deveria ser prestado com mais eficiência ainda. E é diversas reclamações. Na rua Guatambu, depois da garagem descendo, lá no final da Guatambu, está sem iluminação. Inclusive eu recebi a mensagem aqui de uma moradora que já reclamou, já falou com o pessoal lá responsável e não resolve o problema. É isso que o senhor tem que conversar com seus funcionários. Não tem que deixar esses problemas chegar até o senhor. Eu acho que o senhor está pagando funcionário e ele está ali para receber, para filtrar essas questões. E quem está sofrendo desgaste, não vou falar de desgaste político não, é um desgaste na administração pública que vai chegar a um ponto que ela vai se tornar inviável, porque a rejeição vai ficar tamanha que vai perder o descrédito, e às vezes por algo que o senhor não deveria pagar. Então o senhor tem que conversar com os funcionários, apresentar quando há necessidade, o porquê, porque eu acho que todo não ele tem que vir com um porquê. Apresentar que não tem condições, ou por aquele motivo ou outro. Mas a taxa de ação pública é uma taxa que está sendo paga pelo contribuinte. Então eu acho que o contribuinte está requerendo somente aquilo que ele já está pagando. Então eu acho que deveria ser com eficiência. E no momento oportuno o senhor colocar as lâmpadas de LED, que já é um pedido dessa casa, já apresentei requerimentos, acredito que vai trazer uma economia satisfatória ao poder público. E quem sabe em dias futuros a gente tem uma usina de energia solar. Até para fornecer. Eu acredito que hoje a administração pública tem que pensar em formas de arrecadar receita. E essa forma de ter, por exemplo, meios igual fábrica de broquete, colocar detentos para trabalhar, gerando receita, gerando emprego ao município, eu acho que essas ideias elas têm que ser acatadas em dias futuros. Outra questão, do piso salarial, do reajuste salarial do magistério, servidores do magistério. O senhor nos deu a explicação, mas eu gostaria muito que o senhor viesse num dia que está marcado, apesar do presidente não ter feito o ofício da forma que é de praxe fazer, com assinatura, mas que o senhor tivesse bom senso juntamente com a secretária, para estar aqui com assessor jurídico, se preciso, e apresentar essa fala a todos os professores. E deixá-los também à vontade para aqueles que quiserem demandar ação em favor, ou talvez entrar até em um acordo. Talvez o senhor consegue entrar em acordo com o próprio servidor do magistério para se estabelecer algum tipo de reajuste. O que não pode é o servidor ficar prejudicado. Outro detalhe, esses fofoqueiros de plantão, que parece que não tem nada o que fazer, igual falou, não vamos votar nada que o senhor encaminhasse. Eu, particularmente, eu já votei projetos do senhor aqui, que fogem totalmente da minha vontade. Por quê? Porque eram projetos, vou citar um exemplo, FUNPRU. Se eu tivesse interesse de prejudicar a administração, nós íamos trabalhar a nossa base de oposição, não votar favorável, o parcelamento não ia ser feito, a dívida ia continuar e nós poderíamos entrar com improbidade administrativa contra o senhor e talvez até caçá-lo. Mas não é essa a nossa intenção. Se nós fizéssemos assim, se nós agíssemos na politicagem, com a dívida do FUNPRU, as certidões iam ficar negativas e a cidade ia deixar de receber os benefícios.
Então nós somos coerentes, enquanto aqui na situação, vista por muitos como oposição, eu, venerando, Maria, Edson, nós queremos o bem da nossa cidade, porque nós somos vereadores por Rubiataba e residimos nela. Eu, particularmente, tenho orgulho de dizer que nasci aqui. Então o senhor pode ter certeza, e mensagem minha o senhor não precisa acreditar não, pode ter certeza que o que eu falar aqui eu falo para o senhor, eu falo para qualquer outra pessoa e reafirmo o voto, reafirmo tudo. E qualquer projeto que o senhor mandar para essa Casa de Leis, que seja de interesse, que venha para abraçar o anseio da nossa comunidade, o senhor já pode contar com o meu voto favorável. Eu só não vou votar em projetos que ferem, talvez no meu entendimento, algo que a sociedade não almeja. Isso aí o senhor não precisa contar. Mas já votei 3 vezes no parcelamento, diversos outros projetos que o senhor mandou, votei também, e não tenho nenhuma inimizade com o senhor enquanto pessoa pública e nem também pessoal, ao contrário, antes da vida política, nós tínhamos uma relação muito estreita, a política nos afastou um pouco, mas eu também não perdi a minha admiração para o senhor, ainda como costumo dizer, como médico, como prefeito tem que melhorar mais para mim, mas como médico, sem dúvida nenhuma, eu confio na sua competência, e eu rogo, doutor, para que o senhor tenha capacidade, junto aos seus aliados, junto ao corpo administrativo, de trazer dias melhores para Rubiataba. Mesmo não tendo votado no senhor por ser o 3º mandato, eu acreditava que seria um dos melhores mandatos. Sei que existe muita coisa na contramão, principalmente alguns que se dizem companheiros de usurpar do poder e de trabalhar contra a própria administração pública. Que isso aí está igual o ditado, raposa vigiando galinheiro. É dessa forma que funciona. Infelizmente, é a política atual. Teve muitas mudanças, mas ainda não se dá para mudar o ser humano para que pratique somente o bem. É a natureza humana e nós somos passivos ao erro e aos acertos. Então, eu gostaria que o senhor tivesse uma sensibilidade com a Rua Canela, Rua Alameda Baunilha, Bougainville e outra. Faz um estudo técnico para ver realmente onde são os problemas mais críticos. E no período da estiagem, nem que se tenha que comprar uma massa que dá para fazer em tempo chuvoso. É poucos lugares, sei que é um custo. Mas, presidente, eu quero fazer um pedido para o senhor. Se tiver economia do duodécimo, devolva ao executivo para que ele possa fazer, já de antemão, o tapa-buraco em Rubiataba, pelo menos nos pontos críticos. Eu não sei qual o valor, mas vê a possibilidade de se reduzir nos gastos da Câmara, devolver ao executivo do duodécimo para que se possa trazer à sociedade a condição de ter uma via de melhor acesso, devolver a dignidade, tentar resguardar um pouco da dignidade da pessoa humana. Outra ideia também que eu dou para o senhor na questão rural. Às vezes vai arrumar a estrada, pega a máquina e vai arrumando a estrada todinha. O que eu acho que deveria ser feito? Buscar um profissional competente. Presidente, o senhor me concede mais um minuto? Mais um minuto para concluir, vereador. Obrigado. Faz um estudo técnico, vê onde é o problema das estradas e arruma só aquele lugar. Com esse negócio de ficar arrumando geral, acaba estragando onde não precisava ter passado. E causa prejuízo, não só nas vias, mas principalmente também no orçamento, no erário público. Então, se torna mais econômico o senhor ter uma pessoa para ver onde é os pontos que realmente precisa de arrumar e colocar para arrumar só aqueles pontos. Vim com a máquina para arrumar tudo, eu já vi lugares aí que fizeram foi estragar, ao invés de arrumar. Então, no mais é isso, eu agradeço o senhor pela presença. Eu sou contundente nas minhas cobranças, não é só com o senhor, só pode ter certeza que em outra gestão também foi assim. E houve-se rivalidades também, mas eu, enquanto vereador, já pedi ao senhor que se colocasse no meu lugar enquanto vereador. Eu vou exercer o meu mandato da melhor forma que eu conseguir exercer. Sei que às vezes a gente peca muito ainda pela burocracia, pelos muitos obstáculos que nós temos, mas eu tentarei dormir com a minha consciência de acreditar que eu estou fazendo o melhor pela nossa cidade, pelo nosso povo, e eu gostaria de contar com a sua sensibilidade, doutor. Eu gostaria que o senhor fosse atento aos meus pedidos e que eles fossem atendidos, principalmente aqueles de maior necessidade. No mais, eu devolvo a palavra, peço desculpa também pela delonga e devolvo a palavra. Com certeza, prefeito. Olha, primeiro quero agradecer, esqueci de agradecer os vereadores pelo parcelamento, mas felizmente nós nem usamos ele, nós não fizemos parcelamento, nós pagamos tudo sem parcelamento. Só agradecer a confiança, nós pagamos. A canela, gente, a canela é um problema já desde o meu outro mandato que tem lá. O que acontece ali? Ali tem uma mina. Ali onde está aquele buraco, ali tem uma mina. Essa mina deslocou as manilhas. Então, ali onde está aquele buraco, não tem mais manilha. Então, toda vez a gente enche aquilo de cascalho, vem a água desde lá do quarta-feira, vem e leva aquilo tudo embora.
Então ali não é uma coisinha simples da gente arrumar, não. É uma coisa mais complicada, e agora nós vamos arrumar em definitivo, porque a usina vai arrumar 35 manilhas. Então nós vamos tentar fazer uma coisa definitiva ali. O que tem que fazer? Tem uma caixa de passagem, fica na frente da casa daquele menino do celular, daquela casa nova que eles fizeram. E tem outra lá na Jacarandá, tem 2 caixas. Entre essas 2 caixas está faltando manilha. Então não é só arrumar ali, não adianta arrumar ali, porque ali é uma mina, aquilo ali vai continuar. Se eu puser as manilhas ali, ela vai rodar de novo. Então o que nós temos que fazer ali? Já conversei com os engenheiros da usina, falaram, tem que fazer, tirar de uma caixa na outra todas essas manilhas, são 35 metros ali, tem que tirar aquilo tudo. Fazer uma caixa onde estão as minas e canalizar elas para dentro dessa caixa, para depois você fazer a rede. Se você fizer a rede ali, vai demorar 1 ano, 2 anos, a água vai continuar minando e vai deslocar do mesmo jeito. Então é uma coisa que não dá para fazer agora. Como que eu vou tirar 35 manilhas, fazer um buraco de 35 metros ali naquele problema que não é de hoje, é lá desde o meu mandato que tem esse problema agora que piorou, mas aquele buraco ali sempre teve ali. A gente tampa toda vez, mas tampa sabendo que a chuva vai levar. A primeira chuva que vier, a água vai levar. Falta manilha ali, não tem mais as manilhas ali. Tá? Então aquilo ali, não tem mais as manilhas ali. Marcos, eu também não estou satisfeito com o meu mandato, não. Eu gostaria de fazer muito mais, mas eu estou, assim, dentro do meu limite, eu tenho me esforçado para fazer tudo que eu posso. Realmente, eu também não estou satisfeito, gostaria de fazer muito mais, mas não é só a contrariedade sua, a nossa cidade inteira está contrariada, realmente que esperava mais de mim, mas pode ter certeza que eu estou bem consciente disso e tenho feito tudo que é possível, eu tenho feito. Infelizmente, eu peguei uma época muito ruim, esse ano passado foi muito ruim. Os 2 primeiros anos que eu fiz coisa demais nessa cidade, que eu consertei essa cidade, que fiz um mundo de asfalto, fiz 2.000 metros de galeria, fiz galeria lá na entrada da cidade, que era um problema crônico, tampei aquela avenida que junta com a baunilha lá, que vai lá para o Canaã, arrumei aquilo lá, pus água no Canaã, pus energia no Canaã, abri aquela estrada, quer dizer, arrumei um monte de coisa 2 primeiros anos, mas isso aí tudo já passou. Como o ano passado foi ruim, só fica esse ano passado. Mas eu sou político, eu conheço isso. Eu estou tranquilo com isso aí, eu tenho minha consciência tranquila, que eu tenho feito tudo que é possível e dificilmente alguém que estivesse no meu lugar poderia ter feito mais. Se tivesse um irresponsável nessa prefeitura hoje, que estivesse fazendo as coisas além do limite, hoje nós estaríamos com um buraco que seria impossível de tampar. Seria impossível, porque o ano passado foi difícil, todos sabem que foi difícil, mas quem está lá dentro, igual eu estou com a caneta, eu sei o tanto que foi difícil. Você viu o tanto de gente que eu mandei embora, hoje nós não temos quase ninguém de comissionado mais, né? Mandei todo mundo embora, mandei um monte de gente embora, não existe nenhum funcionário que tem gratificação na prefeitura, hora extra é só para aqueles que não tem jeito mesmo, quer dizer, foi um desgaste enorme para suprir. Mas essa insatisfação não é só sua, não. Isso aí você não precisa ficar falando, não, porque é minha também. Viu? É minha também. Obrigado. Nada, prefeito. Gostaria de passar a palavra para a vereadora professora Maria Rufino. Cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, estendo cumprimento aos nobres colegas, ao público aqui presente, a todos os que nos acompanham nas redes sociais. Eu gosto de gravar a minha fala, prefeito, todas as vezes que eu falo, justamente para que evite que algumas notícias sejam levadas sem ser pedido. A coisa que eu não suporto é recado. Eu não sou de mandar recado, isso o senhor pode ter certeza. Eu não sou de ficar nas redes sociais comentando a vida dos outros. Mesmo porque, graças a Deus, eu sou uma mulher muito ocupada.
Alguém um dia comentou isso nas redes sociais, e eu dou muita graças a Deus por isso. Realmente eu sou uma mulher muito ocupada. Eu levanto às 5h30 da manhã e chego em casa às 10 da noite, todos os dias de segunda a sexta. Sou mãe, avó, vereadora, professora, trabalho na igreja, e sou esposa, e um pouquinho de cada coisa. Dona de casa, né, lavo, passo, cozinho, faço de tudo. Graças a Deus eu sou uma mulher muito ocupada. Por isso eu não sou uma pessoa que fica por aí falando da vida dos outros. E muito menos mandando recado. Eu gosto de olhar no olho e falar o que eu tenho que falar olhando no olho. Então, quando chegar um recado para o senhor que foi meu, o senhor pode duvidar e, se quiser esclarecer, pode me procurar. Eu nunca mandei recado. E aqui dentro dessa casa, eu faço o que é necessário, o que é preciso ser feito para o município. O meu trabalho é bem transparente. Eu sou de pouca conversa, para ver se evito falar o que não é necessário. Porque quando eu falo, eu assumo o que eu falo. E eu quero aqui, aproveitando essa oportunidade, dizer que eu sou igualzinho ao senhor. Eu também não sou de mídia. Eu não sou uma pessoa que fica por aí me propagando, de forma nenhuma. Mas também não sou omissa. Então, a questão, por exemplo, do piso do magistério. A questão é a seguinte, prefeito. Nós votamos um projeto de lei que não faz nenhuma referência ao magistério, sendo que o magistério tem uma lei própria. Então, o projeto de lei que nós votamos, em nenhuma palavra, eu estou com a lei aqui em mão, que é a Lei 7.707, ela não fala do magistério. Ela fala do servidor público, mas o magistério, nós sabemos que ele tem uma lei própria. Então, ela não faz referência a ele. Eu não ia deixar de votar. De forma nenhuma. Jamais eu ia me furtar a votar o projeto. Se eu estava na comissão, era responsabilidade minha votar. Só que eu não votei nenhum projeto que faz referência ao magistério. Porque eu também tenho, por exemplo, as leis anteriores. As leis anteriores, assim como essa daqui, cita o reajuste aos servidores públicos, reajuste aos políticos, agentes políticos, e reajuste aos servidores do quadro do magistério. Então, todas as anteriores, com exceção de 2019 e 2020, faz menção e referência ao magistério. Então, nós não votamos. Tudo o que eu digo, sempre que me procuram, e sempre que alguém me questiona, eu falo que é direito seu. E sempre falo para as pessoas que me procuram. O que eu faço? Procura justiça. É o direito seu. É um direito indisponível de cada um. Então, procura a justiça. Se o projeto chegar lá na Câmara, eu vou votar. Mas eu não posso fazer um projeto inconstitucional. Então, o senhor sabe tão bem quanto eu, né? E as pessoas que entendem um mínimo, ou que buscam o conhecimento um mínimo, sabem disso. Que os vereadores não fazem projeto que tratam de salários, mas nós estamos aqui para questionar, para reclamar, né? Para fiscalizar, para legislar e votar o que vier para cá. E é obrigação nossa, não é só direito, é obrigação nossa, sim, fazer o chamamento para que vocês venham aqui para nos passar o que aconteceu, passar para os servidores, quem sabe fazer um acordo ou dar a eles o que eles necessitam. É obrigação nossa. Nós não estamos aqui fazendo graça para ninguém. Mesmo porque, como o senhor mesmo disse, eu também não sou uma pessoa de ficar fazendo propaganda, ficar fazendo mídia. Mas é direito do servidor? Do professor? E eu não posso me furtar a isso. Eu jamais vou me furtar, vou me omitir nessa situação. Então, é uma questão séria isso daí, ao meu ver. Pode ser que eu esteja equivocada, mas o plano de carreira, ele é uma consequência do
de um plano municipal de educação, ele é uma consequência de uma lei federal, né? Enfim, até onde eu tenho conhecimento. Não sei quem é que está orientando o senhor, provavelmente seus assessores jurídicos, e esse daí eles podem ter uma outra visão. Mas é um caso que precisa, não pode ficar escondido, não pode ficar esquecido mesmo, não, prefeito. Nós não podemos ficar aqui e passar a mão na cabeça e deixar para lá, não, já que os professores agora se conformaram, né? Vamos deixar quieto. Não, nós não podemos fazer isso, não é nosso trabalho. Eu não estou aqui para expor ninguém, não estou aqui para fazer fofoca da vida de ninguém, nem ficar por aí batendo em ninguém, mas também não estou aqui para esconder nada de ninguém, não. Ser omissa. Não é meu papel, eu jamais vou me furtar. Então, eu gostaria de pessoalmente pedir que vocês venham aqui, que nós façamos essa reunião, de repente, vocês e os professores podem, porque a coletividade tem esse direito de negociar, fazer um acordo, não sei, ou fazer o que é correto, que é pagar o piso. Né? Não vamos entrar no mérito dos valores, que a prefeitura tem ou não tem, mas direito é. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação em relação aos servidores da saúde. E eu estou gravando justamente para que não seja distorcida a minha fala. Eu tenho todos os servidores da saúde que eu tive acesso, que eu necessitei. Eu só tenho elogios a fazer, doutor. Todos, sem exceção. A Patrícia é um ser humano que dispensa comentários, falar da Patrícia, porque a pessoa dela, por si, já fala. As atitudes dela, por si, já fala. Tanto é que essa Casa de Leis, neste mandato, votou um projeto de leis concedendo a ela um título de cidadania robertabense. E eu tive o orgulho de votar e fazer o meu comentário em relação. A minha reclamação aqui não foi... O meu requerimento nem é uma reclamação, é um requerimento, é um pedido. Não foi em relação a servidor A ou B. Foi justamente a necessidade de se fazer alguma coisa para fomentar algumas situações mais emergentes. Foi só isso. Né? Foi um pedido, foi um requerimento. E eu tenho certeza que o senhor vai ter esse olhar carinhoso. E os servidores que o senhor pedir para fazer isso, vai fazer, eu tenho certeza disso. Foi exatamente nessa confiança que eu fiz o pedido. Eu concordo com o senhor que o município realmente tem recebido uma carga muito grande de responsabilidade. Nós estamos aqui, nós estamos vendo a cada dia. Mas eu creio que também está na hora do município começar a devolver algumas coisas para os órgãos de suas responsabilidades. E, de repente, esteja na hora de estar fazendo isso. Né? Por exemplo, o transporte escolar. Por exemplo, os alunos do ensino fundamental de 6º ou 9º ano. Né? São algumas questões que pode estar jogando a responsabilidade de volta, para não ficar sobrecarregando somente o município com essas questões. Então, está na hora de fazer essa devolução. O Brasil tem jeito. O senhor disse uma frase que eu gosto de falar. O Brasil tem jeito. Eu acredito no nosso país, eu acredito no nosso município, eu acredito na educação, eu acredito na saúde. Tem jeito. Também tenho visto muitas pessoas morrer. Não estou todos os dias convivendo com a situação como vocês, mas eu já tive filhos que chegam para mim com as lágrimas no rosto e diz: meu pai está morrendo, minha mãe está morrendo e eu não tenho dinheiro para salvar a vida dele. Já presenciei, já estive junto, né? Graças a Deus, uma coisa que eu consigo é fazer presença, e eu também não pude fazer nada. É horrível,
essa sensação de impotência. É horrível. Eu imagino que vocês, na condição de profissionais da saúde, vivenciam isso mais dias, mais vezes, né? Constantemente. Como a gente vivencia situações da educação constantemente. Então, é isso que eu vim pedir. Alimentem o sistema, continuem batendo lá no que for necessário, na injeção do histórico da situação do paciente. E eu sou presidente de uma comissão. Eu jamais vou me furtar, doutor Zé Luiz, a qualquer projeto que chegar lá, principalmente o que se diz respeito à questão constitucional, à questão técnica. Jamais. O voto aqui é meu, eu vou fazer dele o que eu quiser, né? Mas eu jamais vou ser irresponsável com um projeto que entrar naquela comissão. O senhor pode ter certeza, seja qual for, seja a situação que for. Hoje, por exemplo, eu recebi uma cobrança em relação ao Código Tributário, né? Uma pessoa veio me reclamar do valor, da diferença de valor que ele está pagando do alvará. Quão grande foi essa diferença? E eu falei, mas o projeto ficou na Câmara um ano discutindo. O prefeito foi lá várias vezes. Eu votei contra. Não totalmente, porque teve realmente algumas situações que eu achei exorbitante, e no meu discurso eu ainda falei que na situação que o nosso município se encontrava, eu sou uma pessoa que eu achava que não deveria, nesse momento, dar uma facada tão grande. Mas a participação social, a participação da população, às vezes, ainda deixa a desejar. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite, né? Para que a população participe mais. Participe mais para ver realmente como estão sendo conduzidos os trabalhos. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu falei, pagar a dívida. Como o meu tributo chegar na minha casa, eu vou pagar. O que eu tenho que fazer é isso. Aí, mas nós não estamos tendo a devolução necessária. Começa a cobrar. Então, é isso que vocês têm que fazer. Mas não tem nada que possa ser feito. Falei, não tem. É lei. Lei não se faz nada, lei se incumpre. E eu, em relação ao piso do magistério, a minha cobrança é o cumprimento da lei também. Então, é tudo que nós estamos aqui. Se eu sou representante de uma casa legislativa, eu não vou jamais me furtar à cobrança para que a lei seja cumprida. Jamais. E eu não vou fazer isso escondido. Eu não vou fazer isso falando para A ou para B. O que eu tiver de falar, como eu já disse outras vezes para o senhor, ou eu vou falar para o senhor, ou eu vou falar aqui, nesse momento que é um direito meu de falar, de parlar. E jamais, o senhor vai saber, a Maria Rufino falou essa conversinha ou aquela, nas minhas costas, ou nas redes sociais, ou no rádio, ou não sei aonde. Jamais o senhor vai me ouvir falar isso de mim, porque isso não é do meu caráter. Jamais, doutor. Pode ter certeza. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade também para dizer para o senhor que o senhor tem meu respeito por ter a coragem de vir aqui nessa casa, sentar nessa cadeira e olhar nos nossos olhos e falar assim para a gente. Porque senão o senhor ia ficar de lá, pensando que a gente realmente estava mandando recado, e a gente ia ficar daqui sem saber de nada. Então, é muito digno, é uma situação que merece o nosso respeito, o senhor fazer isso. Como o Marcos falou, o senhor é um dos prefeitos que mais frequenta essa casa. E eu deixo aqui o meu reconhecimento. Meu reconhecimento como profissional, médico, meu reconhecimento como guerreiro, de não furtar, mesmo diante dos desgastes, mesmo diante como o senhor falou, da sua própria insatisfação, não se furtar ao seu dever.
Mas nós também não podemos nos furtar ao nosso. Então, da mesma forma, o senhor tem que honrar o compromisso seu com o seu município nos seus 4 anos de mandato, nós também temos. Então, nós estamos simplesmente fazendo a nossa obrigação, que às vezes ainda é falha. Nós também estamos insatisfeitos com o nosso trabalho. Anteontem, o Marcos ainda disse isso aqui. Carlos, perdão. O Carlos disse isso aqui. Né, Carlos? Nós estamos fazendo pouco. Então, nós temos essa obrigação, doutor, de continuar cobrando. É só isso. Agradeço e devolvo a palavra. Queria aqui, em primeiro lugar, agradecer. Não está Antes do senhor falar, o senhor, devido à presença do prefeito, o senhor não vai abrir para os vereadores, não? Porque nós não tínhamos sido comunicados. Porque senão vou desobedecer a própria lei que eu fiz. O senhor está inscrito? Eu, como presidente, tenho direito de uso da palavra, vereador. Está na lei? Está na lei, Está sim, na senhor. resolução do senhor? Não, eu vou devolver Carlinhos, a palavra para mim. você. Por favor, mantenha-se no seu lugar. Se você achar que eu não posso usar a palavra, denuncie. É do outro lado. Eu sei que eu tenho direito de usar a palavra na final. Fico calado até o fim das sessões. E na final tem direito de usar a palavra sim. E se você provar a mim que não tem, eu vou ficar mudo o resto da sessão. O resto do meu mandato. Então, o senhor pega a resolução que o senhor fez... Eu não cedi a palavra a você, vereador. Não, gostaria que você me respeitasse. O senhor está dizendo que eu estou errado. Corta a transmissão aí por causa do vereador Carlinhos. Queria aqui, prefeito, agradecer a sua presença, por ter vindo aqui, deixar as suas colocações. Acho que é errado o que o Carlinhos fez, porque ele votou a favor da resolução. Ele foi um que votou a favor da resolução. E agora está questionando. O senhor usa a palavra do senhor e o senhor não cita o meu nome. O senhor pode falar amanhã, vereador. O senhor pode falar amanhã. O senhor pode falar amanhã. Amanhã o senhor tem direito à palavra, escreve. Escreve toda a sessão que você está fazendo isso, vereador. Fica muito ruim para o senhor perante a sociedade, vereador. Nós somos amigos. Eu sempre respeito o senhor. Não é? Eu vou continuar falando. Queria dizer a você, prefeito, que eu só lamento sobre aquele negócio ali na canela, porque me parece que com 4 ou 5 manilhas, né? Eu sei que você vai jogar até lá embaixo no corpo. Ou para cima também está quebrado. Para cima? São 35 manilhas? Então tem que aguardar. Mas mesmo assim, eu sou meio preço das manilhas aqui, a manilha R$200, eu gastaria em torno de 9, 10 mil, né? Com as manilhas. Então é muito pouco para manter um desgaste 2 anos e tanto. Eu acho que foi um desgaste desnecessário para o senhor. Se o senhor tivesse procurado nós até devolveríamos o dinheiro para o senhor comprar as manilhas, né? E resolveria o problema. Mais fácil, né, vereador? Eu queria aqui dizer a professora Rufino, eu ouvi a palavra mais triste lá em Brasília quando eu dei o infarto. Cheguei no hospital, fui internado, aí chegou-se a notícia para mim, era 2 horas da tarde, que tinha autorizado a minha cirurgia, mas não tinha os stender. Nós teríamos que comprar o stender, viu, Zé Luiz? E eu tive que comprar 2 stender para não morrer. Infelizmente é isso, essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade do Brasil, infelizmente. E olha que tem 8 anos, hein? Tem 8 anos que eu pus os stender. 2 stender. Está quase não, com 10 anos, Zé Luiz. Mas sabe por que não trocou ainda, doutor Zé? Aí, ó, agora eu vou dar uma dica boa para vocês aqui, ó. Se algum dia vocês forem colocar stender, e o que eu estou falando, você sabe que é verdade. Se você colocar o stender nacional, realmente 8 anos mesmo. Mas como é o importado que eu coloquei, ele é mais caro, ele dura de 12 a 14 anos, viu, doutor Zé? Então eu pus o melhor para não ter que mexer no relógio de novo. É isso que eu fiz, pus os melhores. Comprei os melhores stender. Aquelas stender, infelizmente, importado. Parei de fumar, nunca mais bebi uísque. Ainda tenho saudade de tomar uísque. Nunca mais bebi e nunca mais fumei. Mas, infelizmente, ainda sou obrigado a usar um negócio que ainda faz muito mal para o coração, que é o óleo de soja, né? Que o senhor sabe que é um veneno, né?
É um veneno, em pedra, em trópicos, às vezes, a mesma coisa, infelizmente. Aí lá em casa eu estou usando óleo de canólia, ou de milho, girassol, mas o outro é um veneno. Queria aqui, prefeito, dizer ao senhor que eu estarei amanhã em Goiânia com o doutor Pedro de novo, presidente da Coinfra. E vou pedir a ele, que eu já tinha pedido ao outro presidente, mas o outro era difícil de mexer, o senhor sabe disso. O Pedro é mais poderado, eu vou pedir a ele amanhã pelo menos uns 10 caminhões de massa, para dar um adiantamento para o senhor. Eu não estou prometendo, está bem claro, eu não estou prometendo. Eu vou pedir ao presidente da Coinfra amanhã em Goiânia. Claro que eu vou levar um deputado comigo para me acompanhar. Vou tentar arrumar 10 caminhões de massa para o senhor, porque lá agora voltou a fabricar as massas, né? Então eu vou tentar arrumar, igual nós arrumamos aquela vez com o Marconi. Vou tentar também com o Caiado. Queria aqui também pedir aqui, até desculpa ao Carlinhos também, mas aí o Carlinhos tem que ser mais poderado. Quero pedir desculpa a você, Carlinhos, tá? Quero pedir desculpa a você ao público aqui, né? Mas é porque às vezes você fala assim que ofende a gente. Por que o senhor pode falar se não está escrito? Essa casa sempre foi assim, vereador. Sempre usou esse critério, não foi? O presidente não poderia manifestar a hora nenhuma, mas no fim ele tinha direito à palavra. Naturalmente, o presidente já é escrito naturalmente, porque ele não pode falar a hora nenhuma. Ele não pode falar a hora nenhuma. Então, que hora que o presidente vai falar alguma coisa? Até dos projetos mesmo que ele fez. Você me entendeu? Então, te peço desculpa, você ficou nervoso, eu também fiquei. Tenha a humildade de pedir desculpa a Vossa Excelência, tá? E pensa aqui em público, para todo mundo que está assistindo aí. E dizer a você que eu sei que você é um vereador, ótimo vereador, dinâmico, batalhador, e está ficando encrenqueiro também, bom político é o que é o encrenqueiro, viu? Político bonzinho, que fica bonzinho lá, não arruma nada, não. Você pode ver que os políticos que brigam é que conseguem as coisas. Quem não briga, não arruma nada. Olha só, eu já briguei na Coinfra, não vou mentir para você, já briguei na Coinfra, eu já briguei lá por causa da renda cidadã, eu tive alto com o Marcos Cabral, o ex-gestor lá, por causa dos cargos aqui que não saía, e tanto é que trocaram ele, agora puseram uma pessoa maravilhosa, né, que é a Lúcia Vânia, que está lá, uma pessoa que atende a gente com educação, senta com a gente, toma café com a gente, entendeu? Então, é assim mesmo, eu concordo com você, você está começando a ser um vereador combatente mesmo, terrível. Tá difícil ele está custoso ultimamente, tá bravo, mas é o trabalho do vereador, você não está errado não, Carlinhos. Então, te peço desculpa aqui, queria cumprimentar aqui a minha amiga, professor Jaqueline, obrigado pela presença, agradecer aqui o nosso pré-candidato a vereador, e o pré-candidato a vereador por Rubiataba, né, não sei nem qual partido que ele está, mas agradecer pela presença, desejar boa sorte para você na sua empreitada, né, e agradecer a todos os vereadores, e dizer a vocês, eu queria fazer uma concordância com vocês, porque há um pedido aqui nessa casa, eu não passei a vocês ainda, porque não foi confirmado ainda se ia ter ou não, porque está tendo aí a convocação dos professores, mas o Sintego pediu à Câmara para o dia 13, Zé Luiz, que disse que iria reunir com os professores de Rubiataba. Eu estou aguardando a confirmação deles, para eu passar a vocês. Se for ter essa reunião, nós podemos convidar o prefeito, né, e a professora, e resolver dia 13 mesmo, não precisa nem ser dia 16, né, então estou aguardando a confirmação deles, né, e assim que eles confirmar, eu passaria a todos vocês. Se não tiver mais sessão, eu vou pedir para ligar para cada um dos novos vereadores, para a gente fazer essa reunião com os professores, né, e com o Sinteg, com o prefeito e com a secretária também, né. Tem matéria, porque tem, segundo a informação que eu tenho, parece que tem uns projetos aí amanhã, né, que nós vamos ter que analisar, né, e ver o que é que vai acontecer. Então vamos ter sessão normal amanhã. Mas amanhã deve ser rápida a sessão. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária. É igual casinha, né?